Informações recentes nos mostraram que o planeta vermelho chamado aqui na Terra pelo nome de Marte não é tão vermelho assim. O pôr do Sol, por exemplo, nos garante um céu azulado. Mas queremos falar sobre o passado, onde Marte era um planeta semelhante à Terra, onde havia muita vida. Haviam rios correndo abertamente e hoje ainda existem provas da existência deles, apesar da sua aparência exterior ser árida e seca. Um dos assuntos que estão em alta na corrida pela colonização espacial é o planeta Marte. Querem humanos vivendo em colônias até 2050 no máximo, ou antes. Isso é papo pro boi dormir. Já existe vida em Marte, humana, híbridos, não humanos, coexistindo em bases subterrâneas com o conhecimento não só de alguns dos nossos governos, como da Federação. As essências do planeta que precisaram abandoná-lo há milhões e milhões de anos migraram para outras galáxias e umas vieram para cá. Astrobiólogos, cientistas, exopolíticos podem ter mais informações e conhecimento do que possamos imaginar. Lembrem-se que estamos assistindo uma peça e que nos bastidores tudo pode estar acontecendo enquanto os marionetes fazem o que as mãos por cima deles manipula. Alguns seres sencientes que existem no planeta não são soberanos, porque o planeta não é mais como era. Não há mais uma sociedade, uma consciência unificada, mas foi comprovado pela ciência que a atmosfera de Marte sustentou vida no passado e que, na verdade, não é como mostram nos filmes de Hollywood. Não há oxigênio como na Terra, é claro. Há tempestades de areia violentas, o clima é imprevisível, mas tudo isso é consequência do que foi feito ao planeta há milhões e milhões de anos. Vida no interior? Sim, claro, não só por lá, mas por vários outros locais em nosso sistema solar. O planeta Marte não teve só rios, também tinha oceanos. Era um planeta fascinante, digno do orgulho dos seus habitantes. A sociedade era extremamente organizada, havia um conselho e frotas dotadas de tecnologias avançadas que não foram suficientes para deter um ataque massivo por parte dos que não conseguiram dobrar seus habitantes para uma dominação total. Então foi escolhido o conflito galáctico. Era preferível a enfrentar a escravidão dos Draco. As evidências físicas são muitas, sendo que a grande maioria delas não está em nossas mãos. Estão guardadas as 7 chaves e serão liberadas em breve, tendo em vista que o desejo de colocar humanos supostamente vencendo as intempéries como heróis em um planeta indomável será mais um ponto ganho para a humanidade em sua corrida espacial fictícia. Para quem interessar, a série Star Trek, cujo episódio piloto está disponível na Netflix, é uma série que inovou em seus conceitos de tecnologia que vemos hoje e que ainda veremos normalmente, como teletransporte, por exemplo, que já existe, mas não é uma informação liberada para a humanidade. Em seu primeiro episódio, a série já mostra de uma forma clara, entretanto subliminar, como ficção, a tripulação da USS Enterprise se recuperando de um conflito onde lutaram pela Federação em Rigel. Enfrentaram seres superiores em tamanho, com armas poderosas, armaduras resistentes, e um chamado de socorro por parte de um outro sistema solar desconhecido colocou o capitão Pike, que depois nos outros episódios foi substituído pelo capitão Kirk, em dúvida, porque ele desejava cuidar dos seus feridos antes. Sua tripulação sempre vinha em primeiro lugar. Logo no primeiro episódio vemos teletransporte, formas de vida que usavam telepatia, ilusões, comunicadores como os celulares de hoje, hologramas, armas a laser e muito mais.
Rigel é citada aleatoriamente, mas não foi à toa, porque hoje sabemos que ela é também conhecida pelo nome de Beta Orionis, e nesta estrela está o berço das raças reptoides, dos Draco, que tinham apenas um objetivo: sobreviver controlando outras espécies. Na série, ao longo dos anos, vemos outros seres similares transformados em arquétipos de Draco, como os novos Klingons em episódios recentes. Reptoides e insetoides não possuem empatia, não está na genética deles, pois desconectaram-se da fonte. Entretanto, possuem uma inteligência acima da média de qualquer outra civilização na galáxia e representam uma espécie perigosa, capaz de loucuras para manter o que conquistaram por orgulho e total sentimento de superioridade. Não se importam com a sua própria evolução nem com as dos demais seres, onde quer que estejam. Quando firmaram acordos com alguns governos na Terra em 1947, não mostraram suas verdadeiras aparências. Mentiram, enganaram, iludiram, porque é só isso que sabem fazer para chegar aos seus propósitos. E não passou muito tempo, porque tudo que prometeram e ofereceram foi distorcido e passaram a controlar o planeta sozinhos, traindo a confiança dos humanos que também só tinham em mente o poder, pois não eram ingênuos. Então, Rigel, originalmente, não era um lugar ruim. Foi invadido e tornou-se o lar dos dracones, pois não há outra espécie tão estratégica em tomar o que querem. Se voltarmos um pouquinho na história real da humanidade, veremos que híbridos reptoides, a Nuna, carregam em si essa característica. Conflitos e mais conflitos foram deflagrados entre eles por territórios, envolveram humanos em suas guerras, destruíram várias cidades sem piedade, manipularam a espécie humana fazendo-se de deuses a quem deveriam adorar e obedecer e se tornaram senhores, opressores de uma espécie que não conhecia sua verdadeira origem e continuou mentindo, manipulando, iludindo, fazendo-se passar também por deuses bondosos e benevolentes. Mentiras e mais mentiras. Suas naves, as que estão ainda por aqui, não se mostram muito, se camuflam e possuem forma de charuto. Talvez até mudem de cor, fiquem brancas ou acinzentadas e sejam parecidas com as que o governo americano divulgou recentemente e que estão chamando de naves Tic-Tac. Ainda possuem bases fora da nossa atmosfera e uma submarina aqui, no Atlântico. Por essência, são destrutivos. E humanos que possuem esta essência são aqueles que, quem chega perto, sofre. É o tipo de pessoa que destrói tudo à sua volta, sem piedade, sem remorso, sem culpa. Então, voltando para o planeta, sem opção, os governos humanos abaixaram a cabeça e permitiram a instauração de diversas agendas, tornando-se trabalhadores, tornando-se vassalos daqueles que estão no poder. O que a série Star Trek mostra, tendo em vista que o seu produtor e criador foi um privilegiado por insiders de programas espaciais que, na época, passavam todas as tecnologias conseguidas e testadas para ele e que foram mostradas na série como pura ficção, inclusive poder mental e outras coisas mais, aos poucos, tudo está vindo à tona. Portanto, desde sempre a Federação combate rigelianos e conhece muito bem tais seres e o que fazem, agindo sempre com cautela para que muitos planetas não terminem como o que existia em Sirius, que implodiu, nem como Marte, que se tornou inabitável. Mudanças climáticas drásticas tornaram Marte um planeta praticamente sem vida, em ruínas, mas publicamente nenhum cientista ousa dizer o que sabe, o que exatamente causou essas mudanças ou os eventos que deixaram o planeta daquele jeito. Ponha por aí uns bilhões de anos. Mas lembre-se, o tempo para nós é ínfimo. O tempo terreno do homem é finito.
É como o desabrochar de uma flor. A vida é imprevisível. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Somos frágeis, fisicamente, biologicamente. Estamos falando de seres que tinham e têm o poder de controlar seu tempo de vida prolongado por milhares de anos, podendo ser considerado como poucos dias ou mesmo meses para eles, porque possuem outra configuração, que possui telômeros infinitamente maiores do que os nossos. Os nossos foram encurtados em mais uma manipulação genética nos primórdios, para que tivéssemos um certo número de anos de vida e não passássemos dele. Para quem não sabe, telômeros são as extremidades dos cromossomos. São fileiras de proteínas e DNA que atuam diretamente no envelhecimento. Finalizando este conteúdo, podemos afirmar categoricamente que o planeta Marte mudou sim da noite para o dia. Foi uma catástrofe. Hoje, finalmente, alguns cientistas estão abrindo os olhos e não podem encontrar outra resposta para tudo o que aconteceu por lá que não seja, embora mais absurda que pareça para muitos, que os seres que habitavam o planeta foram dizimados, em sua grande maioria, por armas poderosas que já conheciam muito mais do que o poder nuclear. De acordo com o ex-astronauta Brian O'Leary, há evidências abundantes de que temos sido contatados e que civilizações mais avançadas nos monitoram há muito tempo. Ele disse: "Tenho o privilégio de saber que realmente fomos visitados e que o fenômeno OVNI é real." Brian foi astronauta e ex-professor de física em Princeton. Falaremos mais sobre a vida em Marte, sobre a missão Clementine e outras informações importantes que serão essenciais para as coisas que virão por aí. Continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.